Estimados irmãos e irmãs, sejam louvados nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Excelência Reverendíssima Dom Luiz Gonzaga da Silva Pepeu, confrade, amigo, que nos honra com a sua presença e que enche o meu coração de gratidão constante pela sua proximidade espiritual, mas também física, pela sua fraternidade tão humana e ao mesmo tempo também tão franciscana. Muito obrigado por tudo. Só Deus poderá lhe recompensar. Monsenhor Livaldo Pereira, que há poucos dias celebrou o seu jubileu de ouro sacerdotal e continua nas alegrias jubilares, seja do seu ministério, seja também da nossa querida Diocese de Caruaru. Excelente, Reverendíssimo Padre Eronildo Manuel, diretor do Instituto de Teologia São João Crisóstomo, em nome de quem eu quero agradecer toda a formação teológica conferida a esses 3 jovens, como também a todos os outros seminaristas e leigos. Saúdo ainda ao Padre Fábio Severino, pároco desta paróquia de Nossa Senhora das Dores e cura da nossa catedral. Uma saudação também muito especial ao Padre Aloísio Ricardo, reitor do nosso Seminário Maior. Agradecido que sou por todo o bem que o Senhor realiza diuturnamente naquela casa de formação. Ainda ao Padre José Bartolomeu, representante do nosso clero, na pessoa de quem saúdo e abraço todos os demais sacerdotes que concelebram esta divina liturgia. Mas também não poderia deixar de agradecer ao Padre Davi Melo, do clero da Arquidiocese de Olinda e Recife, que nos últimos dias também dedicou o seu tempo ao retiro espiritual desses 3 jovens que agora serão ordenados diáconos. Queridos irmãos e irmãs, religiosas na vida consagrada, seminaristas, novas comunidades, estimado povo de Deus. Jesus, em sua cátedra na montanha, profere o sermão das bem-aventuranças que acabamos de ouvir. Bem poderíamos afirmar que os 3 diáconos que serão ordenados são bem-aventurados, que hoje para eles, como também para os seus familiares, mas especialmente para Fábio, Leonardo e Wanderson, é um dia muito feliz. E de fato é. Entretanto, como explicar que bem-aventurados e felizes são aqueles que são perseguidos e caluniados por causa do nome de Deus, pois deles é o reino dos céus? É que o Evangelho não segue a lógica de pensamento humano. O Evangelho é, por assim dizer, ilógico. Ele segue o coração de Deus, para quem os mansos e humildes, os pobres e esquecidos, os últimos e abandonados, são sempre os primeiros, jamais os últimos. Que as crianças e aqueles pecadores que se convertem, os pecadores que se convertem, eles são prioritários para o reino. Podemos nos deter nesta solenidade de todos os santos, que não existe maior felicidade do que ser de Cristo. Guardem bem isso, Wanderson, Leonardo e Fábio. Não existe felicidade maior do que ser de Cristo, em deixar que Ele viva em nós. Parafraseando o apóstolo dos gentios que dizia: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se o divino Salvador foi perseguido,
foi caluniado e blasfemado. Como é que nós deixaríamos de ser, se somos dele os seus seguidores? Se o divino fundador da igreja foi perseguido e caluniado, como a Igreja Católica encontraria lugares de honra em qualquer lugar do mundo? A felicidade primeira de um diácono é o anúncio da palavra. Mas uma palavra que incomoda, uma palavra que desinstala do pecado que está enraizado dentro de nós. Por isso nosso Senhor nos ordenou: ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. Nesta festa de todos os santos, vocês podem sonhar em anunciar a palavra de Deus nas festas e solenidades das paróquias, das comunidades que tiverem a graça da presença de vocês. Mas quem haverá de anunciar esta palavra aos pequenos e pobres da periferia? Mais ainda, quem vai anunciar a palavra e a conversão aos pecadores, num tempo em que as pessoas desejam agradar e servir-se? O saudoso Papa Bento XVI dizia a respeito da solenidade litúrgica de hoje, que são tantos os santos anônimos que somente Deus conhece o nome. São tantos os santos anônimos que somente Deus conhece os nomes. São João, o discípulo amado, no Apocalipse que escreveu, dizia não apenas dos 144.000 que estavam diante do trono, mas também da grande multidão. Os 144.000 era a eclesialidade do apóstolo, do discípulo amado. A outra multidão era a visão que São João tinha de tantos pecadores que haveriam de se converter, de tantas pessoas que deixariam tudo para seguir Jesus Cristo. Nessa multidão de santos anônimos, que somente Deus conhece o nome, está o insigne capuchinho Frei Damião de Bozano, cujo natalício hoje celebramos nesta data, em que, se ele fosse vivo, completaria 125 anos de idade. Ele não é santo, reconhecido pela Igreja, exceto na capela da Cúria Geral dos Capuchinhos, da qual Dom Luiz Pepeu foi guardião. Não sei se ali foi por ordem dele que Frei Damião fora inserido entre os santos capuchinhos. Frei Damião, queridos irmãos e irmãs, não teve uma paróquia. Frei Damião não possuía bens, nem sequer um automóvel em que ele pudesse se deslocar para santas missões. O que Frei Damião teve foi apenas fé. O que Frei Damião possuiu foi apenas a sua fé em Deus e na Igreja Católica. Nada mais do que isso. Não se distinguiu por opiniões políticas, não se notabilizou por ser um teólogo, escritor de livros, pronunciador de grandes sermões. O que notabilizou Frei Damião em sua fé foi celebrar os sacramentos, queridos jovens. Foi apenas isso. Celebrar com devoção a Santa Missa, administrar o viático e a unção dos enfermos aos doentes e atender dia e noite confissões, concedendo àquelas pessoas simples que o procuravam o grande dom
da reconciliação e do perdão de Deus. Aos que tinham conhecido Frei Damião, entre os quais está aqui Dom Pepeu, o povo simples, num artigo do já saudoso humorista Chico Anísio, as pessoas simples diziam a respeito dele: ele se parece com Jesus. Ele se parece com Jesus. Eu me pergunto, se existe uma posição, um relatório a respeito da canonização de um santo, que seja mais bonito do que este. Ele se parece com Jesus. É tudo aquilo que nós queríamos ouvir. É tudo quanto um diácono, um presbítero ou um bispo sonhava em ouvir do seu povo. Ele se parece com Jesus. Que canonização mais bonita o povo pernambucano, o povo nordestino já fez de Frei Damião. Volto ao Apocalipse e percebo naquela multidão de santos que tinham as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. E fico a imaginar se nós teríamos a mesma façanha de alvejar sangue com aquilo que mancha. Mas é o sangue divino do Cordeiro, é o único na cruz capaz de não apenas nos purificar, mas de nos lavar, de nos alvejar, de nos redimir. A segunda missão do diácono provém de uma espiritualidade específica, a espiritualidade do serviço, tendo como modelo por excelência o Cristo servidor, consagrado ao Cristo servo, para o serviço de Deus e a sua igreja. Interessante que todos os convites e cartazes referentes a uma ordenação diaconal possuem quase sempre como principal gravura ou estampa a referência teológica do lava-pés. Pensando neste aspecto tão importante e fundamental para o diácono, lembrei-me, ao escrever esta homilia, e hoje pela manhã já antecipei, um outro sentido dos pés, a sujeira. Nenhum membro do nosso corpo pode parecer tão sujo que os nossos pés. Mas ao mesmo tempo em que o Cristo se verga, se abaixa e toma a bacia para lavar os pés dos seus discípulos, ele nos mostra, nos apresenta um outro sentido da sujeira. Não existe lama pior, não existe sujeira mais imunda nos pés e no coração de alguém, na alma do ser humano, do que o pecado. Esse é o sentido do lava-pés. Redimir, lavar o ser humano da maior sujeira que habita dentro dele e que se chama pecado. Na opinião de São Bernardo de Claraval, os pés de Jesus são sua humanidade. É a natureza humana que o Verbo assumiu, com a qual ele nos serve durante a sua vida e pela qual nos salva por sua morte sacrificial. Nós nos aproximamos humildemente dos pés de Jesus, tantas vezes para pedir, poucas vezes para agradecer. Nos aproximamos de sua humanidade. Eis aos vossos pés, grande pecador, para nos redimir, para suplicar misericórdia. Isso significa nossa maldade, nosso egoísmo, nossa indiferença aos demais. Muitas vezes, o perfume ou o bálsamo que oferecemos para ungir os pés de Jesus são os nossos pecados.
Outras vezes, o perfume ou o bálsamo são as nossas lágrimas, como fizera Maria de Magdala. Lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Temos de sobra. São Bernardo continua dizendo que esses nossos pecados não podem ser chamados de perfume, mas podem ser chamados de lágrimas. A menos que imitemos a senhora pecadora, que misturou ao bálsamo as lágrimas do seu arrependimento. Se vamos ungir os pés dele, devemos nos ajoelhar humildemente e dizer-lhe, das profundezas do nosso coração, aquilo que todo pecador arrependido fala: Senhor, tende piedade de mim. Pois sabemos que Ele não desdenha de nossa consciência do pecado. Ele não faz pouco, Ele não faz gracejo com o pecador. E o nosso recorrer a Ele é no sentido de que Ele é a única pessoa divina a ser capaz de nos perdoar. Afinal, foi com esse objetivo que Ele assumiu a nossa natureza humana, a fim de nos libertar do mal, da culpa, para a nossa salvação. Por esse motivo, São Francisco de Assis, o grande santo que inspirou uma pleiade de santos franciscanos, capuchinhos e conventuais, que inspirou a Frei Damião e a São Pio de Pietrelcina, antes de ter as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, o que Francisco de Assis fez? Despojou-se de suas vestes diante do bispo Guido. Logo mais, os novos diáconos serão revestidos com os paramentos do serviço. A cumplicidade do Espírito Santo e o gesto do bispo de Assis, Guido, em cobrir São Francisco com o manto, nos revelam que a Igreja é portadora da misericórdia e do perdão sacramental. Naquele momento, Francisco de Assis, despido de suas vestes, se torna tal qual o Cristo nu na cruz. Realiza aquele gesto ou aquela palavra dita por Jó: nu eu vim do ventre de minha mãe, nu eu voltarei para Deus. O tempo presente, as circunstâncias atuais, nos falam e nos impelem a servir a Deus, a falar de Deus a quem precisa de nossa ajuda. No entanto, queridos jovens, futuros diáconos, é pela nossa vida, é pelo nosso testemunho de buscar a face de Deus, de buscar a santidade daquele que unicamente é o santo, que é o nosso testemunho, que é o Evangelho vivo, o Evangelho pregado, que nunca nos seja cobrado pelo Senhor o que Ele reprovou aos discípulos após a ressurreição, a incredulidade. Que não haja, Senhor, em Tua igreja, que não haja, Senhor, em Teus ministros, em Teus servos, o espaço para a falta de fé. Amém.